Olá, seja bem-vindo ao Efeito Lumine, o maior evento online sobre beleza, cinema e religião. Se você, assim como nós, é interessado nesses temas, você está no lugar certo. A noite de hoje será memorável. Teremos grandes convidados, uma estreia especial e outras novidades imperdíveis. Chegou o momento da maior ação da nossa história até hoje. Mas antes de começar, eu quero te contar como a Lumine surgiu. Tudo começou em um mosteiro católico. Em 2019, nossa equipe visitou um grupo de monges e decidiu registrar a intimidade daquelas vidas doadas por amor a Deus. Essa foi a origem da nossa primeira produção original, a série Filhos de Cister. O resultado foi inspirador e decidimos continuar essa missão. Por isso criamos a primeira plataforma do Brasil de filmes e séries que valorizam a beleza, a bondade e a verdade. E quando falamos isso, não é por força de expressão. Nós sabemos o quão difícil é encontrar filmes que marquem a vida das pessoas e que não tenham conteúdos atacando os nossos valores. De lá pra cá, a Lumine criou mais produções originais, como Instantes Decisivos, Inferno, Na Mesa com os Santos, O Verdadeiro Papai Noel, tudo feito do zero, imagem a imagem, para oferecer ao nosso público a melhor experiência. Além das produções originais, disponibilizamos obras clássicas como o premiado A Canção de Bernadette, que conta a história de Nossa Senhora de Lourdes. Filmes de diferentes países, assinados pelos maiores diretores da história do cinema, como John Ford, Vittorio De Sica, Robert Bresson, Andrei Tarkovsky, e grandes obras contemporâneas, como Lourdes, Em Busca de um Milagre, um emocionante documentário sobre peregrinos que viajam à procura de esperança e salvação. Cada filme do nosso catálogo revela histórias inspiradoras e ajuda você a ampliar seu repertório artístico, refinar seu gosto e educar o olhar. E não acaba por aí. Na Lumine, ainda temos a área Kids, um lugar seguro para as horas de diversão das crianças, com produções educativas em que os pais podem confiar. Aqui, o que você assiste é levado a sério e selecionado com cuidado. São centenas de horas de conteúdo para o seu dia a dia e o mais importante de tudo, conteúdo bom de verdade. Sabe por que nós nos preocupamos com o que você vai ver? Porque sabemos que os momentos de lazer não devem ser desperdiçados. Eles podem e devem trazer crescimento pessoal, moral e espiritual. Um bom filme pode mudar a sua vida. É por isso que aqui você encontra centenas de horas de conteúdos capazes de inspirar os valores católicos e apresentar os dramas da vida humana através da beleza do cinema. Toda semana temos uma nova estreia para você assistir com quem você ama, seja sua família, amigos ou seus filhos. Tudo isso no computador, aplicativo do celular ou podendo ser assistido diretamente na sua televisão. E para uma experiência ainda mais completa, nossos assinantes também têm acesso à área de imersão, com materiais extras, análises e entrevistas exclusivas para aprofundamento nos filmes. Somos a maior plataforma católica de streaming do Brasil. Já fazemos parte da vida de dezenas de milhares de famílias e com sua ajuda poderemos chegar ainda mais longe. E para comemorar nossos 2 anos de existência, preparamos 4 grandes novidades. A primeira delas é o Efeito Lumine, que você vai ver dentro de alguns segundos. 4 especialistas conversam sobre temas centrais da vida humana e do cinema. Além disso, ainda hoje acontece o lançamento do nosso mais novo filme original, O Apóstolo do Brasil, que retrata a impressionante história de São José de Anchieta. E tem mais, durante o Efeito Lumine, 2 últimas surpresas serão reveladas. Uma delas será algo incrível que nossos assinantes nos pedem há muito tempo, e a outra é algo que nunca fizemos em toda a nossa história e que tem tudo a ver com a continuidade da nossa missão. Eu garanto que essa noite será surpreendente. Venha com a gente, o Efeito Lumine vai começar. Até logo. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset disse: ver é pensar com os olhos, e de maneira semelhante, São Tomás de Aquino dizia que todo conhecimento começa pelos sentidos, e a vista, sendo o mais nobre e digno de todos, é aquele que permite com mais facilidade o conhecimento das verdades espirituais. Isso significa que tudo aquilo que você assiste influencia diretamente em quem você é. E é justamente essa pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje. O que você tem assistido? Que tipo de conteúdo você tem deixado entrar na sua casa, na sua mente, na sua alma? Nesse momento, o consumo de produtos audiovisuais cresce exponencialmente. No ano passado, um dos serviços de streaming mais famosos do mundo ultrapassou a marca de 200 milhões de usuários. Esse é só um dos inúmeros exemplos que nós poderíamos citar.
A indústria do entretenimento cresce cada vez mais e cada vez mais se criam recursos para não só atrair mais usuários, mas fazer com que eles fiquem cada vez mais tempo na frente das telas. Uma pesquisa conduzida pela empresa americana de estatísticas Deloitte demonstrou que 38% dos assinantes de streaming assistem uma média de 4 horas seguidas dos seus programas favoritos. Essa prática ganhou até um novo termo, o chamado binge watching, que significa justamente a prática de assistir a 2 ou mais episódios do mesmo programa sem intervalos. Embora essa seja uma prática a princípio destinada ao entretenimento, as consequências provocadas por ela não são nada positivas, pois afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos. Uma pesquisa de 2018 da empresa Statista demonstrou o impacto do binge-watching na saúde e na vida social das pessoas. De 2.044 adultos que assistiam streaming, 76% viraram à noite para assistir a sua série favorita. 51% assistiram a uma temporada inteira dentro de um período de 24 horas. 45% cancelaram outros compromissos para assistir TV e 42% assistiram aos seus programas enquanto estavam trabalhando. E essas são apenas as consequências dos hábitos adquiridos. Quando pensamos no conteúdo em si, na maioria das séries e filmes assistidos, nos deparamos com vários outros problemas que, como vimos, afetam diretamente quem nós somos. Em geral, a qualidade do que é oferecido ao público costuma ser sacrificada em prol de polêmicas, de ideologias e do abandono do senso artístico. Assim, além de nos isolarmos em bolhas, gastamos nosso precioso tempo com conteúdos que pouco ou nada acrescentam. Na encíclica Miranda Prorsus, de 1957, o Papa Pio XII disse: "O cinema, a rádio e a televisão não são só simples meios de recreio e distração, mas constituem verdadeira e própria transmissão de valores humanos, sobretudo espirituais." Mais de 60 anos depois, e o que observamos? Vivemos uma cultura do desperdício, da alienação, do vício. Por isso acreditamos que é preciso resgatar o entendimento de que por meio do cinema podemos conhecer histórias e personagens que marcam nossas vidas, nos apresentam dramas humanos e até mesmo abrem janelas para reflexões e para o crescimento espiritual e religioso. Bem, estamos aqui hoje para promover uma conscientização sobre o atual estado das coisas, mas também para apresentar meios de superá-lo. Nesse encontro, esperamos mostrar como as horas de lazer podem ser cheias de beleza e sentido, e inaugurar uma nova fase na atual discussão sobre a importância dos conteúdos que consumimos. Para falar sobre esse assunto, chamamos 4 convidados especiais. Temos aqui o Padre Lucas, que é mestre em Teologia Sistemática pela PUC, no Rio Grande do Sul, pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, na Diocese de Porto Alegre, e foi inclusive um dos nossos entrevistados na série Na Mesa com os Santos. Temos aqui conosco também o ator Juliano Casarré, já participou de dezenas de produções para o teatro, cinema e televisão, como o espetáculo A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, os filmes Dente por Dente, Serra Pelada e as novelas Amor de Mãe, Avenida Brasil, e desde já nós agradecemos à Rede Globo de televisão por ter cedido gentilmente o Casarré aqui para estar aqui conosco. Temos aqui conosco também o Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra e escritor, autor best-seller dos livros Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos e O Chapéu do Mago, entre outros, além de ser responsável pelo maior programa de formação individual da América Latina, o Guerrilla Way. Quem está aqui conosco também é o Miguel Furlim, crítico de cinema, co-editor da seção de cinema do Estado da Arte do jornal Estado de São Paulo e professor na plataforma online A Arte do Cinema. Então, na verdade, nós vamos começar aqui vendo uma das cenas mais marcantes da história do cinema. Jesus Kristus, hvis det er muligt, så giv en lov til at vende tilbage til livet. Giv mig ordet. Ordet, der kan gøre den døde levende. Inger, i Jesu Kristi navn byder jeg dig, stå op.
Bom, essa cena que a gente acabou de assistir é uma cena muito diferente do que a gente costuma ver nos filmes hoje em dia. A gente nota que tem um ritmo completamente diferente, um ritmo mais lento, as tomadas são sóbrias. É um filme que não está chamando a sua atenção, mas pelo contrário, ele chama você para contemplar o filme. Não é um filme que tenta te fisgar com cenas marcantes, mas ele pede para que você acompanhe esse ritmo com uma certa calma, com uma certa atitude contemplativa, poderíamos dizer. Nesse sentido, o filósofo Julián Marías, Ítalo, eu queria dirigir uma pergunta para você. O filósofo Julián Marías, ele fala que as obras de arte, os livros e filmes, eles são uma preparação para o real. Como você vê o cinema dentro dessa preparação? Então, a capacidade de criar estereótipos, a capacidade de conduzir o imaginário, de afetar, sobretudo, o coração e a emoção das pessoas do cinema é soberana, né, me parece. Né? Entre as artes, ela é soberana, porque tem recursos para isso. Então, eu acho que é nesse sentido que o Julián Marías está colocando essa questão, né? Que é uma preparação. Preparação em que sentido? Olha, viver para os bichos é algo espontâneo. Né? Um cachorrinho acorda e come sua ração, acorda, marca seu território fazendo seu xixizinho. Um ser humano pode, evidentemente, agir do mesmo modo, mas está numa condição subhumana, está numa condição animal. Quando o ser humano ele é apresentado a estereótipos superiores, então o estereótipo do herói, o estereótipo do santo, o estereótipo do homem valente, o estereótipo do sujeito que não vende a sua alma, ele tem modelos que o preparam. Se ele não encontra outros recursos, a gente pode discutir aqui ao longo da nossa mesa que recursos seriam esses, se ele não encontra outros recursos, ele se torna também um sujeito tosco. Né? De algum modo, lendo Julián Marías e compreendendo, a gente percebe que ele é um grande crítico, né? Nunca escreveu, mas ele é um grande crítico. Você vê que nos textos dele tem muita influência do cinema, ele assistiu tudo praticamente do cinema. O Julián Marías escreve alguma coisa sobre alguns filmes em concreto, né? Mas você vê que ele nunca coloca o cinema como o grande elemento pedagógico. É um recurso entre os outros recursos, e sobretudo é um recurso de entrada. E na minha visão, como psiquiatra e como quem atendeu muita gente, é um recurso fundamental mesmo para o nosso tempo. Né? Fundamental para mostrar, assim, é um recurso para mostrar possibilidades desconhecidas ou possibilidades que, olha, demoraria muito tempo para contar e eu não tenho esse tempo. Nesse caso, nós poderíamos dizer que, dependendo das referências que você tem, das obras que você consome, você pode ter diferentes referências para a vida e uma preparação melhor ou pior para as responsabilidades e para a maturidade com em si. Eu acho que sim, sem dúvida, né? Quer dizer, uma preparação. Muitos realistas acreditavam que os artifícios do cinema faziam do cinema uma arte menos real. Eu não concordo com isso. Eu acredito que, mesmo você usando do artifício, você às vezes é capaz de mostrar muito mais a realidade do que com uma abordagem naturalista, por exemplo. Porque você vê, por exemplo, o mito que está contando de uma realidade muitas vezes de uma natureza divina, de deuses, o começo de um mundo onde um Deus devora o seu filho, onde um Deus voa de uma montanha e vem trazer uma mensagem. Às vezes, tudo ali é inventivo e, ao mesmo tempo, é mais real do que a própria realidade, porque aquilo está falando da realidade última do ser humano, da realidade do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Então, assim, tudo ao redor pode ser fantasioso e ainda assim pode ser extremamente verdadeiro, né? Concordo. E quando você pega, por exemplo, uma cena como essa de A Palavra, entre a cena do pedido ou do mandamento e a cena, por exemplo, da ressurreição, você tem ali, isso é fascinante, e é uma das coisas que mais me fascina no cinema, você tem ali uma força invisível operando. Porque entre uma coisa e outra, existe um poder e existe uma força que nós não vemos com os nossos olhos, no entanto, nós somos capazes de perceber os seus resultados imediatos. Eu acredito que aqui, quando nós falamos em real, trazendo um pouco da perspectiva filosófica, né, realidade não é só a aparência, né? A metafísica é realidade, não é aparência, né? Então, ou seja, quando nós olhamos para algo concreto, né, nós somos capazes de transcender aquele algo concreto e ir à realidade do próprio ser. Então, Santo Tomás, vamos pegar aqui essa perspectiva aristotélico-tomista da essência das coisas. A essência é realidade.
mas ela não é aparência, ela não é física, né? O próprio nome, né? Metafísica, ou seja, além daquilo que é possível tocar, em que pese ser acessível pelos sentidos. Então, como uma cena dessas, você percebe visivelmente, né, o olhar das pessoas ali na cena, as expressões, mas você acessa algo que está para além daquilo, né? Ou seja, ali o espanto do fenômeno sobrenatural que se manifesta através da palavra de religiosidade, da mística daquele momento. Então, me parece que quando nós falamos também da questão da objetividade e subjetividade, essa interação que acontece, ela faz com que nós consigamos ir além do puramente físico. E o puramente físico, no fundo, é uma ditadura dos sentidos, né? Ou seja, eu fico preso apenas naquilo que, entre aspas, é real, mas eu sou incapacitado de acessar a realidade em si, que é metafísica, que é a verdade última do ser, né? Então, me parece que nessa questão também do cinema, como falavas, Mateus, isso vai ajudando a quebrar a hegemonia de uma, entre aspas, realidade física para conduzir a uma realidade, aí eu acho que a expressão da ideia do cinema como uma preparação realmente para o real é a capacidade humana de transcendência, né, das coisas puramente físicas e serem capazes de nos conduzir àquilo que é essencial. Por que a gente gosta de ouvir histórias? E eu acho que é nisso que a gente chega nessa preparação para o real. Porque o ser humano, ele sabe que ao ouvir uma boa história, ele pode tirar dali uma lição que ele vai trazer para a vida dele sem precisar passar por aquele drama. Então, de repente, ouvindo sobre a morte de alguém, sobre o fardo que foi isso para uma pessoa, como ela conseguiu lidar com aquilo, vai te dar as ferramentas de você depois passar por aquilo sem precisar de toda a carga de estresse, porque você já teve ali uma dica, você já viu em algum lugar. E eu acho que a arte cumpre, e na Grécia Antiga, com as tragédias, era exatamente isso, era você purgar da sua vida, tirar uma lição de alguma coisa sem você precisar cometer aquele erro, sem você precisar cometer aquela falha, você tinha aquela lição sem precisar passar por aquilo na sua vida. Por que se fala aquilo, né, que caiu um pouco na linguagem popular de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? Porque quando você está olhando para o teu vizinho, você está contando a história dele, com início, meio e fim, com motivação. Quando você está olhando para a tua história, talvez você esteja perdido nessa barafunda de coisas da matéria que são sem sentido no fundo mesmo, né? Então fica chata, por assim dizer, a vida. Porque você não pega a unidade última narrativa desse elemento chamado vida, né? Desse fenômeno chamado vida. O cinema ensina isso, né? O cinema ensina a te contar uma história. O cinema te ensina a te contar uma história com ritmo, uma história com um personagem, uma história com localização. Nesse sentido, dá para dizer que a gente pode antecipar ou se preparar para a vida ouvindo uma boa história. Por exemplo, podemos contar duas histórias. Então, tinha uma senhora feia, velha, que cuidava de mendigo sujo, numa cidade mais feia e mais velha que ela. É uma história. Bem, havia uma senhora que, por amor, entregou toda a sua vida para cuidar dos necessitados e carentes e que precisavam de Deus, e os chefes de Estado a invejavam e iam tomar conselhos com ela. Ela falou, olha, as duas histórias são histórias de Madre Teresa de Calcutá. Qual delas é a verdadeira? Né? A que você quiser contar, bicho. Né? Então, a que você quiser contar é verdadeira. As duas histórias são verdadeiras. Qual que você quer contar? O cinema te ajuda, me parece, a contar a história de um modo não necessariamente épico, mas de um modo que faça sentido para aquela circunstância, para aquela experiência, para aquele enfrentamento necessário na tua vida, né? O bom cinema, pelo menos, né? Acho que ele joga o teu olhar para olhar, sobretudo, né? Para você poder encarar a realidade com a esperança, ou com o peito, né? Ou com a cabeça, que seja capaz de dar resposta para aquela situação que se apresenta para você ali. Nesse sentido, eu acho que é preparação para a vida. Assim. É interessante, e eu acho que o cinema tem um poder de chamar a atenção para algo que existe na vida de todos, mas que às vezes passa despercebido, que é a quantidade de elementos invisíveis que existem na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Por exemplo, o amor. O amor não é algo visível. Claro, nós conseguimos, por exemplo, ver os seus resultados, as suas consequências, as ações, um abraço, um beijo, um carinho, a gente consegue ver os seus resultados. Mas o amor em si, aquilo que
você sente dentro de você, aquilo é invisível. Perfeito. Parece então que sim, o cinema pode ser um instrumento de abertura da pessoa para o real e para outras experiências da vida humana. Mas face a isso, me parece que existe hoje um comportamento dentro do consumo audiovisual que faz oposição praticamente, que é esse tipo de comportamento vicioso de consumo intenso, quase alienante de conteúdo, né? Então, juntando um pouco o que o Juliano falou, o Ítalo também, parece que existe uma função pedagógica no cinema, quer dizer, o cinema pode ser usado em função de uma pedagogia, de um amadurecimento, mas ao mesmo tempo é necessário isso que você falou, Ítalo, uma boa história, uma história narrada de uma maneira bem feita, certo? Quais seriam os critérios para uma pessoa selecionar isso, frente a os inúmeros conteúdos que são apresentados, frente a esse perfil de consumo alienante, que critérios utilizar para escolher uma boa história e utilizar ela de maneira pedagógica? Uma observação assim que é o seguinte, eu tenho um pai escritor e leitor e um cara que ao mesmo tempo também muito cético em relação às coisas. Então eu cresci com meu pai sempre me dizendo o seguinte: a arte não ensina nada, a arte não tem que ensinar nada, assim. Eu sei o que ele quer dizer porque eu conheço o Casarré, entendeu? Eu sei o jeitão dele, assim. Mas realmente, quando você percebe na arte a função educativa, ela meio que perde o que uma vez um professor meu chamou de a beleza da gratuidade. E aí ela passa a ser uma catequese, uma aula, uma doutrinação. Então eu sinto que assim, o bom cinema, assim como a boa literatura, enfim, a boa arte, ela não tem a função de te ensinar, mas você acaba aprendendo, sabe? É como se fosse você tem o processo de aprender alguma coisa aqui, mas ele não foi feito vou te passar exatamente essa ideia. Tanto que, num bom filme, ele pode aprender uma coisa, eu posso aprender outra, e cada um nessa mesa cada um vai pensar, porque é uma riqueza de possibilidades que estão ali, né? Me parece claro que é mais importante do que ver muitos é ver bons filmes e revê-los, e para você realmente extrair dali o que você pode extrair de lições, de ideias, de sentimentos, de inspirações para a sua vida, né? A arte, por exemplo, a literatura, o cinema, o teatro, possibilita que a gente viva muitas vidas numa só. Mas eu acho essencial que você tenha em mente que a quantidade de coisas realmente boas, ela é pequena. A maior quantidade é de coisas ruins, né? Bons filmes, grandes filmes, vistos uma única vez, não se esgotam. É muito importante. Para mim, por exemplo, uma das principais ferramentas da minha profissão é a revisão. Rever um filme como O Leopardo, do Luchino Visconti, O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, Andrei Rublev, do Tarkovsky. Esses filmes são filmes que eu verei de novo 20 vezes e eles jamais vão se esgotar. Porque é uma experiência estética infinita. Nesse sentido, uma separação de catálogo é muito importante e muito útil na Curadoria. Curadoria. Curadoria, sem dúvida. Essencial. Hoje em dia parece que existe uma aceleração de quase tudo, né? Não só no perfil dos filmes, ou seja, os filmes têm uma linguagem acelerada, quanto no próprio consumo, né? Então, consumir um atrás do outro, né, sem parar. Como é que vocês veem que isso afeta o indivíduo, o espectador, né, nas diferentes áreas, né? Ou seja, o que afeta ele do ponto de vista da qualidade do consumo, o que afeta ele na sua relação familiar? Como vocês veem essa questão do consumo acelerado, do perfil acelerado dos filmes? Esse fenômeno do consumo compulsivo não é uma novidade, né? Não foi inaugurado pelo Netflix ou pela Amazon, ou sei lá, por qualquer uma dessas plataformas. Então a própria palavra binge watch, né, que está em voga agora, o pessoal fala, isso já é conhecido da psiquiatria há muito tempo, né? Então tem um fenômeno que é o fenômeno do binge, que é o modo como as pessoas se alimentam, por exemplo. Então a gente se refere assim a um relacionamento anômalo com a comida, né? Então a pessoa põe para dentro, come, depois, por exemplo, vomita, expurga aquilo, né? Ao passo que é possível a gente expurgar algo que a gente consumiu fisicamente, como que a gente expurga algo que a gente consumiu visualmente ou intelectualmente, né? É um questionamento que a gente está entendendo, porque é uma novidade, né? Ou seja, ficar aderido às maratonas, né? Vamos maratonar aqui as séries, vamos ver uma diferente da outra, etc. Qual que é o resultado, qual que é o efeito que isso causa no indivíduo? É uma pergunta, estamos avaliando. Então eu acho mesmo que faz sentido
E é compreensível o fenômeno do binge, né, das Netflix, da vida, das Amazon, da vida da HBO, da vida, que ofereçam filmes em série com uma narrativa discutível do ponto de vista da qualidade, mas que emocionem muito e olha, vai ser sucesso. As pessoas vão consumir, porque, óbvio, num tempo pós-moderno, num tempo que a gente vive hoje, onde o Padre Lucas estava falando, né, a metafísica se perde um pouco, né? Se a gente está no mundo pós-metafísico, entre aspas, a metafísica nunca acaba, né? Mas numa percepção pós-metafísica de mundo, ou numa percepção de aparências fenomênicas, de fato o que importa é o que, entre aspas, hein? Não subscrevo, tô lendo, né? Que fique claro, não subscrevo, só tô lendo. O que importa é o que eu sinto, o que me emociona. E se é para eu sentir, se é para me emocionar, bicho, eu não vou ler livro, eu vou assistir filme. E mesmo que a qualidade seja ruim, a qualidade pode ser ruim, mas tem uma cena ali que, óbvio, subiu uma oitava na trilha, eu me emocionei. Pronto, acabou, tá feito, cumpri o papel. A qualidade é discutível, o efeito que essa emoção causa, ela é discutível. E aí a gente tem que conversar, eu acho mesmo, assim, tem que conversar sobre isso. Porque qualquer emoção serve, é uma pergunta. Né? Você abre o catálogo do Netflix, as histórias são, sofríveis. Tem uma outra coisa ali, de produção original, que são boas. As histórias são sofríveis, mas a produção são muito boas, as atuações são boas, emociona. Batata, as pessoas vão ficar presas naquilo ali, no efeito binge. Vão ficar, por quê? Porque elas querem emoção, e a plataforma entrega isso. É gancho atrás de gancho, a pessoa fica ansiosa, qual é o próximo capítulo, então assim, é hook, gancho, a pessoa fica ali, né, e vai ficar. Gera ansiedade, certamente, gera esvaziamento, porque nem só de emoção viverá o homem, né, então assim, as pretensões, as histórias, os grandes arquétipos e as narrativas, os propósitos, por assim dizer, e a liturgia e os conselhos das amizades, onde é que ficam nessa vida esvaziada pelo binge emocional, né? Eu acho que é um pouco essa a pauta da questão, me parece. E assim, numa análise mais aqui da nossa volta, né, da vida aqui, se você está perdendo várias horas com isso aqui, você está deixando de ter várias horas para cuidar de outras coisas, né? Como, por exemplo, da família, da possibilidade de vir a constituir uma família, de melhorar como profissional. Então, assim, você entra num processo ali de maratonar. Todos os finais de semana, chegou a minha hora de maratonar aqui. E aí você larga também o seu filho numa outra tela lá, e aí fica cada um na sua tela, maratonando nos seus negócios. E parece que você, ao consumir aquele monte de conteúdo, você vai preencher algum buraco, alguma lacuna, você vai saber aquilo que todo mundo está sabendo. Então parece que você está completando alguma coisa, quando na verdade o que poderia te completar é o que está fora daquela tela e é justamente aquilo que você está relegando para um segundo plano, entendeu? Então você perde, é isso, você tem aquele choro porque a música e o close e o trilho fizeram você chorar, você nem sabe que você está chorando, e está ali o seu filho dando o primeiro passo do seu lado, você tinha que estar chorando de emoção por causa daquilo, mas aquela que era a emoção boa você perdeu e você ficou ali naquela emoção fabricada, né? Me parece que isso trai um pouco o que nós falávamos antes, do propósito, enfim, do cinema enquanto uma preparação para o real, né? À medida que eu, como espectador, eu vou, entre aspas, deixando a vida real das coisas, né? E vou me fixando apenas num processo de imaginação do que seja aquele real, ou vou tentando quase que me fixar naquela série, eu acabo talvez tornando a vida real uma vida de personagens, né? Creio que isso pode ser um perigo, assim, no sentido de que, claro, sem fazer juízo moral de se o cara que faz isso é bom ou ruim, não se trata disso, mas talvez o próprio propósito daquela produção tenha se traído à medida que ele se torna apenas uma mercadoria de venda e o desejo do cara que fez o roteiro, o cara que apenas seja a questão de prender o outro para que ele maratone aquilo ali, etc., né? Talvez me parece que fecha um pouco o sentido da coisa, né? À medida que aquilo que nós falávamos, uma obra que abre a possibilidade de uma interpretação da vida, que me traz algum sentimento, sim, que é importante, mas que seja aplicável, né? Não seja um processo de anestesiar simplesmente para a vida do real. Então, vejo talvez aí um pouco um perigo nisso tudo de
de nos afastarmos de uma vida real, né, do que o Juliano falava dos primeiros passos do filho e etc., para viver, entre aspas, fantasiosamente, maquiando, né, a realidade. Né? Um gancho que eu queria buscar aqui, que o Ítalo falou, a gente não consegue com outras artes, a coisa do maratonar, e com um bom filme, um filme pesado também não, porque aquele filme ele te dá uma porrada que você fala, não, parou, acabou, me deixa, eu preciso de um tempo aqui, sabe? Quantas vezes já aconteceu isso comigo, assim, de ficar no cinema e sobe o letreiro todinho, sai todo mundo da sala e eu tô tipo, caraca, o que eu acabei de ver, entendeu? Então isso também pode acontecer. Então se você está conseguindo ficar 48 horas vendo coisas, é porque aquelas coisas elas não estão exigindo de você uma emoção, um voo, uma intelecção, um insight poderoso na tua vida. Você está ali, você está sendo mantido, né? Então toda hora alguém vem e te joga aí uma sardinha e você continua lá e vem e joga uma outra sardinha. Agora, grandes filmes, quando você para assistir a um grande filme, você provavelmente, eu por exemplo, sou assim, às vezes quando eu revejo um filme que mexe muito comigo, por exemplo, se eu for rever A Palavra, eu provavelmente vou ficar uns 3, 4 dias sem assistir a um filme. A minha impressão sobre isso ela é dúbia, né? Já meditei sobre esse assunto, sobre esse fenômeno algumas vezes, e aqui para mim entra necessariamente a discussão, o sentido da liturgia, né? Daquilo que é sagrado, etc. E a arte, ela não pode roubar a catarse que é própria da liturgia. Se uma pessoa que passa, eu acho que o sintoma é esse, uma pessoa que passa horas e horas e horas consumindo algo, maratonando uma série, é isso. Ela está esvaziada do sagrado de algum modo e está buscando no referencial. Veja, a beleza é um transcendental. Ela está buscando no referencial estético mais baixo, por assim dizer, aquilo que lhe falta. A perfeição da estética, ela se realiza na liturgia, né? E em nenhuma outra arte. As artes, elas são, sim, aventuras ou elas são, sei lá, preâmbulos, antessalas de algo que, sim, é grandioso e está do outro lado, não está pro lado de cá. A beleza é a expressão visível do bem. E o bem é a condição metafísica da beleza. Então, quando o artista ele consegue tocar, tangenciar ou pelo menos apontar para a beleza, ele está apontando para o bem, né? Porque, assim, para quem comunga da fé, sabe que o bem e a beleza e a verdade são Deus. Então, assim, você está conseguindo colocar uma expressão visível do bem verdadeiro, sabe? Você pode, claro, você nunca vai chegar a completar a imagem de Deus. Ela é inefável, ele está lá em luz inacessível. Mas você pode pelo menos apontar, falar, olha para lá. Isso é fascinante porque a gente volta ao início da nossa discussão. Quando a gente estava falando sobre o cinema e a capacidade que o cinema tem de mostrar as consequências de algo invisível, né? O cinema seria, o grande cinema, né? Seria justamente isso, assim, uma manifestação visível de uma força metafísica por detrás. Pessoal, o assunto está muito bom, está muito interessante, mas eu quero falar algo inédito aqui para vocês. Eu não sei se você sabe, mas hoje, nesse exato momento, nós estamos fazendo algo nunca antes visto na história da Lumini. Eu não estou falando apenas desse evento aqui. Durante as semanas anteriores, nós te mostramos com dados e pesquisas os grandes problemas que o consumo irresponsável de conteúdo está causando nas pessoas. Nessas últimas semanas, você descobriu que tudo isso é resultado do consumo desenfreado de séries e filmes e do famoso binge watching. Mas chegou a hora de você conhecer uma nova realidade. Não sei se você parou para pensar, mas nem todo o conteúdo que você consome precisa ser desse jeito. Você pode assistir filmes e séries sem se preocupar com a possibilidade de que esse conteúdo ataque diretamente as suas crenças. E que você pode passar o seu tempo com qualidade, educar o seu imaginário e a sua inteligência e de um jeito até muito fácil. Que você pode inclusive colocar as crianças para assistir a qualquer conteúdo, sabendo que elas vão aprender os bons valores que nós compartilhamos. A partir de agora, eu tenho alegria em anunciar que essa é a maior oportunidade para você fazer parte da história da Lumini e colher todos os benefícios disso.
Estamos colocando o menor preço da história e lançando uma nova plataforma onde disponibilizamos para você que está nos assistindo centenas de filmes, séries, documentários bons de verdade, que você pode confiar até mesmo de olhos fechados. Se antes já era bom, agora ficou ainda melhor. São mais de 530 horas de bons filmes, o ingresso para a estreia do nosso novo original, Anchieta, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mais de 68 cadernos de imersão e o acesso ao nosso aplicativo exclusivo. Mas atenção, essa condição especial que eu vou te falar agora, ela vai durar pouco tempo. Provavelmente nós nunca mais vamos repetir algo desse tipo e se nós repetirmos eu te garanto que não vai ser esse ano. Por apenas R$ 2,80 no primeiro mês, você vai fazer parte da maior plataforma católica de filmes e séries do Brasil e dar um passo fundamental na qualidade da sua vida ao consumir conteúdos confiáveis. Lembre-se que o que você assiste define quem você é e nós queremos que você seja quem você nasceu para ser. Então clique no link aqui embaixo agora, faça parte da Lumini e volte aqui para continuar nos assistindo. Nesse movimento que existe de se produzir mais conteúdo, de se reter as pessoas mais tempo nas plataformas, é comum a gente ver também um certo abuso nos temas. Então a escolha do tema é uma escolha que serve para te prender, né? E aí entra toda essa dimensão da procura de temas mais polêmicos. Especialmente a gente percebe isso, inclusive nosso público trouxe essa questão para nós, de que existe uma excessiva utilização do tema da sexualidade nos conteúdos hoje em dia, né? E não necessariamente explorando temas da sexualidade que precisam ser elucidados, mas uma espécie de abuso desse tema, como fazendo parte desse comportamento compulsivo. Ítalo, você fala muito também sobre a questão da visão freudiana da realidade e da psicologia, né? Como isso também gera uma compulsão por essa temática da sexualidade. Como você vê isso hoje com relação a esse tipo de conteúdo também? Você vê que esse tipo de conteúdo é resultado de um processo civilizacional ou ele é um motor disso? Como é que você percebe? Você abre Netflix, Amazon, sei lá, você tem sexo. Atenção, não é sexualidade. A maior parte dos temas ali não estão sendo tratados na sua raiz, no seu fundamento, mas sim já no epifenômeno, né? Então é o sexo mesmo, gratuito, por assim dizer. Década de 60, revolução sexual, entrada dos anticoncepcionais. O que acontece? O ato sexual, mais uma vez, ele é assediado, ele é atacado na sua origem. Por quê? Porque uma das partes do ato, que é a finalidade, é subtraída. Então eu tenho o desejo, eu tenho a mulher, eu tenho o homem, mas eu não tenho a consequência natural. Não é que todo ato sexual vai gerar uma vida, mas é uma consequência natural do ato, ele está aberto para a vida. Então pronto, então eu tenho aqui o sexo colocado no centro da vivência psíquica, eu tenho os traumas da guerra que questionam se de fato existem fundamentos ou desejos ou possibilidades superiores do homem, que não só as do dia a dia. Depois a questão técnica entra, então é possível agora dissociar o sexo da sua finalidade. O sexo sem finalidade, ele vira só uma busca para o prazer. A questão é que o prazer não é algo que se possa buscar. O prazer é uma consequência de atos que às vezes me dão prazer, às vezes não dão. O próprio sexo é assim. Qualquer pessoa que tenha tido sexo na vida sabe que às vezes ele é prazeroso e às vezes é só frustrante. Ou às vezes ele é só assim, era melhor ter, sei lá. Visto o filme do Bergman. Visto o filme do Bergman, exatamente, né? É óbvio, mesmo uma coisa que esteja assim, comer, né? Vou comer uma torta de limão. Nem sempre me dá prazer, às vezes me dá enjoo. Às vezes me dá ânsia de vômito, às vezes me dá só assim, não devia ter comido. O prazer não é alguma coisa que você possa pegar, ele é uma consequência que às vezes ocorre ou não de atos que antecedem. O problema é que isso tudo está às avessas, né? Então você tem o freudianismo cultural, né? A psicanálise cultural que entra na sociedade. Você tem os traumas do pós-guerra. Existe essa possibilidade técnica de dissociar o sexo da sua consecução, da sua finalidade natural. Pronto, né? O sexo ele entra ali como ele não tem mais barreiras, ele entrou, ele é o tema, é óbvio que ele é o tema. Você quer fazer sucesso, fale sobre sexo. Você quer fazer sucesso, rebole seu bumbum no TikTok. Você quer fazer sucesso, né? Pronto, é simples assim, é o que todo mundo só pensa nisso o tempo todo, né? E entende-se por que isso acontece. Você tem uma preparação histórica dos últimos 100 anos para que a gente chegue nesse resultado. Não é sobre sexualidade. Sexualidade não interessa mais para ninguém. Ela quer saber sobre sexualidade, as pessoas querem saber sobre sexualidade, o pessoal quer saber sobre sexo. Né? É a materialidade da coisa, não é o fundamento antropológico, né? Então pronto, é guerra perdida, é batalha perdida? Depende, não sei, né? Depende da capacidade dos artistas, da capacidade dos filósofos, da capacidade das famílias, sobretudo, de se reorganizarem e começarem a reconstruir aquilo que foi perdido. Olha, tudo bem que a gente vai à guerra,
Mas o fato é que a gente continua tendo uma possibilidade de ter uma história, ter uma finalidade, né? Ter uma intenção na vida. O ato sexual, compreenda, para que ele seja um ato sexual, tem que ter início, meio e fim. Ou seja, tem que ter intenção, o meio tem que ser bom e tem que ter a finalidade. Né? Você não pode querer dissociar uma coisa da outra, senão aquilo deixa de ser um ato sexual, passa a ser uma masturbação a dois acompanhada. É o que é, desculpa falar, mas é o que é, não é um ato sexual. Né? Sem essas coisas no lugar, pulularão filmes e séries e esquetes e revistas e blogs, etc., sobre sexo. Né? Não há algo que ser feito. É isso que a gente vai ver por um tempo, até que algumas peças da sociedade resolvam se reorganizar e pautar de novo o debate e colocar o sexo no lugar próprio dele, que é um lugar, enfim, específico. Ou essa própria cultura também que se alimenta disso e que vive disso também pode ela começar a ruir por si, né? Ela se torna tão disfuncional que ela também começa a ruir. Eu estava ontem conversando com o Ítalo, né? Ali, Santo Agostinho, vendo a sua cidade cercada por bárbaros, e assim, é a morte do mundo antigo, aquele mundo que ele amou, é a morte do mundo que foi Grécia e Roma, da morte do grande Império Romano. Os bárbaros estão aí na beira da cidade. De alguma maneira, é um cenário muito parecido com esse que a gente vê hoje, né? Porque a gente também tem muito essa visão de, meu Deus, agora acabou a família, acabou, a democracia está ruindo, não sei, agora. Então, sempre parece que o mundo vai acabar, esse é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. E a própria atitude de Agostinho é de continua onde você está, faz o que você tem que fazer, faz a sua parte, continua aí, sabe? Fala para os sacerdotes que ele tinha formado, continua fazendo o que você tem que fazer, Deus quer você aí. Ele colocou a gente aqui, Ele quer a gente aqui. E a gente vê que demorou muito tempo, essa invasão bárbara demorou muito tempo, mas uma hora aquilo não se sustentava. E aquilo ruiu. E daquelas ruínas, o que emergiu de novo? Os grandes tesouros do passado. Assim. Então eu acho que essa é muita função, eu vejo, por exemplo, da família católica, sabe? Olha, continua ensinando o certo. Se você acha que o que tem por aí é o errado, continua ensinando o certo, cara. E um dia a gente vai novamente sair de dentro dos mosteiros, que vão ser as nossas casas, falando, olha, eu lembro disso, eu sei isso, eu tenho esse livro. Isso é assim que faz, está aqui, ó, eu guardei esse tesouro. Aproveitar um gancho de Santo Agostinho aqui, né, e me parece que ele pode ser uma figura que ilumina isso que nós estamos fazendo aqui. Santo Agostinho, quando vê os bárbaros se aproximando, quando vê a iminência da tomada, né, da sua região, ele não se retrai. Né? O que ele faz? Ele busca entender aquele processo, busca municiar bem os seus fiéis, né? Daí vem o texto, né? A cidade de Deus, cidade dos homens. E a partir disso ele estabelece um diálogo com aquela cultura que vem surgindo, sem perder nunca a ideia de que, bom, é preciso converter aqueles que vêm lá também, porque aqueles que vêm lá também são filhos de Deus. Quando nós discutimos, eu acho que essa conjuntura que nós temos hoje, de uma cultura um pouco degradada no sentido dos valores, dos princípios morais, né? Uma produção em escala que tem por objetivo a questão apenas de uma hipersexualização e tal. Cara, mas por detrás de toda essa galera tem filhos de Deus. E quem é que vai fazer essa interface com esse mundo? Quem é que vai tomar a rédea disso tudo e dizer assim, cara, dá para ser diferente? É possível construir uma reflexão diferente? É possível acolher esse desejo que tu não consegue entender bem, que é meio desenfreado, e orientar. São João Paulo II, nas suas catequeses sobre o amor humano, ele faz isso. Né? Ele toma todo esse espírito desse tempo e consegue dar uma orientação. Nós falávamos antes, São José Maria Escrivá, olha aquela efervescência da luta de classes naquele tempo e diz o quê? Cara, você não precisa lutar contra o seu colega ou contra o seu patrão, porque no fundo todo mundo pode ser santo. Então a interface que é preciso fazer com esse mundo, né, vai surgir da onde? Vai surgir talvez sem nos colocarmos no umbigo do mundo, mas numa mesa, de uma conversa como essas. Né? Eu acredito que aqui reside talvez a grande vocação do artista hoje,
do intelectual, do cara da universidade, do padre, é construir o diálogo com esse mundo, sem abandonar a verdade em nenhum momento, mas como, né, essa reserva moral, essa reserva espiritual que ainda é capaz e que sempre será capaz, no fundo, né, porque nosso Senhor disse que, né, esse mundo não verá o seu fim, né, sem que tudo seja glorificado, né, as portas do inferno não prevalecem, enfim. Então, olharmos também com essa esperança, é possível construir coisa boa, é possível fazer algo bom de novo, não reproduzir algo que já foi feito simplesmente como uma copiadora, mas a partir desse tempo, dessa história, construir algo diferente. Uma mensagem realmente de esperança, né? Então, talvez para quem está nos assistindo aqui, para os nossos espectadores, seja importante também pensar em alternativas frente a uma clara decadência de uma série de conteúdos, certo? Então, que tipo de atitude um espectador pode ter diante desses conteúdos ou na procura de conteúdos diferentes, assim, talvez até uma coisa um pouco mais prática, algum tipo de posicionamento desse jeito. Não sei, Furlas, se quiser. Uma maneira é você exercer você iniciar um processo de crescimento pessoal, você aprimorar, refinar o teu gosto, as tuas referências, você ir atrás e encontrar maneiras de descobrir melhores filmes, melhores livros, melhores músicas. E aí você consumindo isso, né, internalizando isso, você mesmo, o seu próprio patamar, você se torna muito mais rigoroso, né? Você deseja coisas mais profundas, coisas melhores. Para mim, o melhor caminho é um aprimoramento e um desenvolvimento pessoal por parte de cada um que nota esse problema, que percebe esse problema, e a partir do momento que você começa a consumir coisas melhores, que você se torna íntimo de bons filmes, de boas músicas, de bons livros, você começa a se tornar, assim, você começa a perceber que cada vez mais um número maior de coisas não te satisfazem. Casarré, pensando assim como também pai de família, certo? A gente tem que diversas vezes fazer uma seleção de conteúdos em casa, com os filhos. Como é que você vê essa questão também dessa seleção? Aqui fora das câmeras a gente até tinha comentado sobre alguns conteúdos para criança e tal. Como é que você vê também isso, assim? A gente tem que ficar muito atento, né? Porque com a criança, se ela tem acesso a um tipo de filme, a um tipo de material, a um tipo de imagem, ela perde a inocência. Uma vez que ela viu uma coisa que não era para ela ver, ela não desvê. Então é um trabalho muito sério esse que os pais têm que fazer hoje em dia, caso eles queiram realmente preservar a inocência da criança, né? Eu vejo o seguinte, existe uma ideia esquisita, que é a de que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Quem é pai de criança sabe que a criança, isso, quanto mais inteligente, mais cedo a criança aprende a contar uma mentira. Então, muito cedo a criança aprende a mentir. É você que vai ensiná-lo a não mentir. Então, a gente percebe que a criança ela tem como é que eu posso dizer, um impulso para cometer um ato errado. Uma criança muito pequena, se você tomar o brinquedo dela, o amiguinho, toma o brinquedo no parquinho, se ela tiver um tijolo, ela dá no amiguinho com o tijolo. Ela tem um impulso para a violência também, que está lá. É a educação que vai coibir esse tipo de ato. Mas a gente tem, hoje em dia, muito corrente na sociedade, a ideia de que você não tem que educar, porque, na verdade, a educação piora o ser humano porque ele é bom e puro. E, ao mesmo tempo, a inocência que a criança realmente tem, essa inocência não é trabalhada para ser preservada, né? Deixa-se perder com filmes, com imagens, com séries. Isso está ficando cada vez mais preocupante. Outro dia eu entrei na TV, fui lá na barra de busca para procurar um filme, não lembro qual era o nome do filme, mas eu lembro que tinha as letras GR,
lembro se era great, alguma coisa, o que eu ia procurar, botei G e R. No que eu botei G e R, apareceu assim, 10 grandes gostosas, grandes não sei o quê, grandes não sei o quê. Então assim, se o meu filho vai procurar um filme que era para criança e ele bota o G e o R, já aparece 10 grandes, gostosas, vamos... Quer dizer, ele nem vai pensar isso, mas ele, grandes gostosas, ele vai lá, pum, vai clicar, daqui a pouco vai abrir, sei lá, um trailer, vai abrir uma capa que seja, que já ele já vai ver um troço que não era para ele ver. Então a gente tem que estar realmente muito atento ao conteúdo que chega para as nossas crianças, né? E eu acho que diminuir o tempo de tela é sempre bom, sempre saudável, né? Vai brincar, vamos sair, vamos olhar o mundo, vamos ver, vamos tomar sol, vamos para o jardim, vamos para baixo do prédio, na medida do possível. E tá meio perto, assim, tá, você escolheu um filme, se é um filme que você esse aqui eu sei, porque eu assisti, de quando eu era pequeno, esse aqui eu posso botar, e você quer dar uma largada, e vai fazer alguma coisa, vai pegar um livro, tudo bem, agora se você não conhece o filme, fica na volta, cara, porque os filmes hoje em dia, daqui a pouco o filme começa de um jeito, e lá no meio do filme, pum, vem um troço assim, que você fala, meu Deus, e depois que vê, não desvê, né, inclusive outro dia, eu não sei onde que eu vi isso, mas esse isso é pecar contra a castidade, entendeu? Você pegar uma criança e atacar a castidade dela, atacar a pureza dela, também é um pecado contra a castidade. A cena que nós acabamos de assistir é do filme Roma, Cidade Aberta, um filme do famoso movimento neorrealismo italiano. Era um movimento que buscou, na Itália, através do cinema, mostrar a realidade do que o povo italiano estava vivendo durante e depois da Segunda Guerra Mundial. É um movimento que tinha uma das características a utilização não de atores famosos, né, e nem de grandes cenários de filmagem, mas pessoas comuns e filmagens e registros sendo feitos em lugares comuns, em lugares onde batalhas tinham acontecido. Esse é um filme que suscita uma série de questões e eu gostaria de dirigir a primeira pergunta ao Casarré. A gente vê nessa cena o papel muito importante da atuação, trazendo uma dramaticidade e realmente expandindo a nossa compreensão do que é o drama humano, da vida, da morte. Como foi a tua preparação para interpretar Jesus na peça? Para me preparar para fazer Jesus, eu fui ler os evangelhos sinóticos ali, fui ver as passagens da vida dele, entender o que era aquilo e pensar como é que eu ia fazer. Até por ter, na época, uma teologia muito pobre, assim, eu acho que se eu fizesse hoje, eu já faria diferente algumas coisas, entendeu? Porque eu não sei nem até que ponto eu sabia que Jesus era Deus. Eu não sei se eu tinha essa noção na época que eu fui fazer. E não sabia sobre o dogma da Imaculada Conceição, não entendia o mistério da Trindade, então, mas fui, né, de peito aberto, feliz de estar indo, porque era uma coisa que eu pedi para que acontecesse na minha vida. E aí lá funciona assim, você vai em outubro mais ou menos, grava umas imagens de promoção, que é para vender a peça no ano seguinte, e depois você volta na Páscoa para fazer a peça. Nesse período aqui, eu me converti, eu voltei para a igreja. Nesse período, depois de já ter gravado lá, um dia eu falei, nossa, que vontade de ir na missa. Aí eu fui numa missa num domingo, segunda-feira eu estava na igreja, pedi para me confessar. Aí eu entendi que eu não era casado, que eu precisava me casar na igreja. Aí eu comecei a ir todas as missas, não perdi mais um domingo. Daqui a pouco minha esposa veio e a gente casou e tudo aconteceu, sabe? De uns 3, 4 anos para cá. E aí que eu fui ter uma maior... Aí que eu fui estudar, né? Estudar o que é a missa, estudar o que é a teologia. Mas na época, para fazer Jesus, assim, eu estudei os evangelhos sinóticos.
E ele, porque eu lembro que quando tu me passou a pergunta antes, perguntava isso, aumentou a tua fé? Não, não é que me aumentou a minha fé, me trouxe a fé. Eu não tinha a fé. Foi o fato de eu ter ido fazer Jesus na Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, Pernambuco, que me trouxe a fé, que me fez chegar na fé, que me fez chegar na igreja, começar a pesquisar sobre a tradição, a teologia e tudo mais. Na encíclica do Papa Pio XII, na Miranda Prorsus, ele fala sobre um filme que apresenta vícios, mostrando a sua dimensão viciosa, um pouco aquilo que o Lito estava falando, né? Ele mostra o mal quanto mal, e é diferente de um filme que apresenta o mal como um bem. É possível essas duas intenções. E é possível que o diretor intencionalmente mostre o mal como algo desejoso. O que pode ser, do ponto de vista moral, para alguém que está em formação, né, algo um pouco ambíguo, arriscado, um território não muito seguro, digamos assim. Como é que você vê essa distinção? Um filme que mostra vícios, mas é bom, né? Ou um filme que às vezes mostra virtudes, mas é ruim como obra. Como é que você vê essa distinção? Assim? O que define um bom filme é quando a história que está sendo contada, ela é contada e o diretor se apropria da forma cinematográfica e das ferramentas que ele tem à disposição para tirar o máximo daquela história. Trocando em miúdos, é quando o que você está contando e a forma como você está contando dialogam intimamente. E existem essas duas possibilidades. Existe a possibilidade do filme com bons valores e ruim, e o filme com valores ruins e muito bom. Mas eu acho que um ponto muito importante de ser levantado é que a gente está falando muito do impacto e da influência que certos filmes e que certas obras têm nas pessoas. E eu acho essa discussão muito válida, sem dúvida, mas eu acho que ela tem uma pegadinha, que é a de colocar o espectador numa posição muito passiva, né? na posição de ser impactado como uma criança por tudo aquilo que ele vê e por tudo aquilo ao que ele é exposto, né? Eu acredito que o contato que uma pessoa tem com uma obra de arte é uma troca, né? O artista te dá algo, o artista te oferece algo e você participa daquilo que ele oferece ativamente, e não como alguém que vai receber e internalizar tudo aquilo, né? É claro, as coisas impactam, as coisas surtem efeitos, não tem como negar, mas quanto mais você se arma, quanto mais você cresce, quanto mais você se desenvolve, você se torna cada vez mais ativo na sua relação com uma obra de arte. Padre, dentro dessa discussão, quero fazer uma pergunta para o senhor. Como você vê essa questão da moral dentro das artes e da moral dentro do cinema? Especialmente pensando numa formação religiosa ou a de um fiel, como você vê esse aspecto? Assim? Bom, quando nós falamos de uma moral cristã, né, nós temos que entender que, em primeiro lugar, ela é uma moral aplicável a pessoas que procuram viver os valores cristãos, né? Eu não posso querer que essa moral seja aplicável de forma homogênea a pessoas que, enfim, não compreendem o cristianismo como um cristão. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião revelada, parte de um dado revelado. Eu preciso assentir racionalmente a essa revelação para que se construa em mim um processo de fé, e desse processo de fé depreende-se o processo moral. É preciso entender que a pessoa precisa aceitar o dado revelado, né, da fé cristã católica, vamos dizer assim, ou da fé cristã como um todo, né? Bom, a partir daí, e tendo essa moral clara diante dos olhos, né, a pessoa vai desenvolvendo os juízos de valor diante das situações do mundo. À medida que eu consigo ter uma construção moral sólida, eu sou capaz de emitir um juízo moral e de consumir aquilo que a minha moralidade me indica para consumir. Nós não podemos esquecer, do ponto de vista também da fé, aquilo que Agostinho também escreve, né, quando fala da moralidade, da ética. Deus imprimiu no coração humano um desejo profundo por ele. E esse desejo por Deus, esse anseio
pela verdade, pela beleza, pela bondade, funciona como uma regra de ouro, né? Onde a partir dessa regra eu consigo fazer um julgamento mesmo ainda sem ter o contato com a revelação cristã, por exemplo. Eu consigo distinguir o que é bom daquilo que é mal, né? Pelo simples fato de ter impresso na alma esse desejo, essa ânsia por aquilo que é verdadeiro. Parece que isso também vai ao encontro daquilo que você estava falando no início, Ítalo, dependendo do filme que eu for expor para uma pessoa, dependendo da situação, dependendo do nível de formação dela e dependendo do nível de maturidade dela, aquela obra vai acentuar, né, aquele estereótipo vai acentuar determinado tipo de comportamento. Nesse sentido, a maturidade pessoal pode ser também um grande elemento que baliza aí o aproveitamento das obras, inclusive do cinema, né? Não sei se tu percebeu isso. Olha, as pessoas elas não são tábuas rasas, né? Não é assim, eu vou apresentar aqui o advogado do diabo, porra, agora eu quero ser o diabo. Eu falei, não, você vai ver aquele filme e falar, sei lá, né? A maior parte das pessoas são assim, pessoal, olha um filme como Casa de Papel, por exemplo, trazer mais para o nosso, né, não vamos tão longe, Casa de Papel, todo mundo assistiu. É óbvio que por um tempo você começa a se apaixonar pelos encapuzados vermelhos que são bandidos. Mas daí você querer assaltar querer assaltar banco, fala, vai um braço, né? Assim, tá, tudo bem, eu vivi aquela experiência, eu me apaixonei por bandidos e entendi. É possível me apaixonar por bandidos que droga. Pronto, acabou, simples. Né? Eu acho que tratar também o espectador como um bobão, sempre, o tempo todo, é um pouco também um atentado contra a inteligência, postura que eu não gosto de assumir, né, na minha vida. Então, assim, eu sempre espero mais das pessoas. A coisa dos filmes com lição de moral, então veja bem, né? Eu fiz aqui Casa de Papel, tem um monte de bandido, eu preciso, porque eu agora sou um diretor moral, preciso dar uma preciso deixar a lição de moral clara. Olha, eles vão ser presos. Então, não, talvez não. Por quê? Porque é bom a gente saber também que existe essa possibilidade é muito redentora. Eu saber que, aqui se faz, aqui se paga. Não. Como assim aqui se faz, aqui se paga? Não, isso foi uma coisa que nossas avós contaram pra gente. É que se faz, ponto. E olha, eu vou te dizer, aqui se faz, às vezes nem em lugar nenhum você vai pagar, porque se no último instante da vida você tiver um ato de conversão verdadeira e você beijar o crucifixo e falar, perdão Deus, que cagada, você vai pro céu. Você pode ter aprontado nessa terra aqui o diabo, entendeu? E no último ato da tua vida, né, não contem com isso, mas no último ato da tua vida você pode ter uma conversão e essa possibilidade existe. Então eu acho esse filme com lição de moral, ou então um filme que reduz a inteligência do espectador, ou a gente imaginar que o espectador ele é uma tábua rasa que vai ser convertido, vai ser, sei lá, por um filme, é uma coisa absolutamente pueril. Se assim fosse, eu trataria e conseguiria curar todos os meus pacientes com filmes, porque era só expô-los a situações opostas que eles estão vivendo, eles vendo aquilo, estariam curados, não é assim que acontece, né? Eu concordo com isso, de que, numa análise geral, você medir qual que é o impacto do cinema na alma humana, eu acho que ainda é muito cedo para dizer, porque é uma arte muito recente. Sim, é uma arte que evoluiu rápido demais. Rápido demais não, evoluiu rapidamente. Entre o surgimento do cinema e o surgimento do cinema moderno, por exemplo, se passam ali 40 anos, 50 anos. Então, evoluiu rapidamente. Agora, o que eu posso dizer, aqui eu falo de experiência própria, é que o cinema, eu acredito, existe toda essa discussão, e essa discussão remonta ao início do cinema. O cinema é uma arte que está no patamar das outras, o cinema é só uma diversão de feira, o cinema é só entretenimento. Essa é uma discussão que existe desde sempre, e muitos dos teóricos e críticos do cinema tentaram encontrar no cinema aquele elemento único e especial, que fazia dele uma arte única e especial. Eu acredito que o cinema quando, não sei se é o seu potencial pleno, porque a gente nunca sabe, mas quando pelo menos nos dá a impressão de atingir o seu potencial pleno, como num filme do Dreyer, num filme do Rossellini, do Tarkovsky, do Bergman, do Fellini, do Kubrick, do Murnau, eu acredito que nesses casos o cinema se aproxima, e eu falo isso por experiência própria, o cinema se aproxima do melhor que as outras artes podem oferecer também.
Não estou comparando e dizendo que é igual, mas eu acredito que se coloca no mesmo patamar de um grande romance. Não estou dizendo novamente que os efeitos são os mesmos, mas se coloca no mesmo patamar. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non venni ad abolire, ma a perfezionare. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa scipito, con che gli si renderà il sapore? Non serve ad altro che ad essere buttato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può stare nascosta una città collocata sopra un monte. Ne si accende una lucerna per riporla sotto il moggio, ma sul candelabro, e fa luce a tutti quelli che sono in casa. Non accumulate tesori su questa terra, dove tignola e ruggine corrodono, e dove ladri sfondano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine corrodono, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Nessuno può servire a due padroni, perché o egli odierà l'uno e amerà l'altro, oppure all'uno s'attaccherà e l'altro disprezzerà. Voi non potete servire a Dio e al denaro. Perciò vi dico, non v'affannate per la vostra vita, che mangerete o che berrete, né per il vostro corpo, che cosa vestirete. Non vale forse la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Riguardate gli uccelli del cielo, che non seminano, né mietono, né radunano in granai, eppure il Padre vostro celeste non li nutre. E forse non valete voi più di loro. E poi, chi di voi, per quanto si affanni, può prolungare di un solo attimo la propria vita? E del vestire di che vi affannate? Osservate i gigli del campo, come essi crescono. Non s'affaticano né filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu mai rivestito come uno di questi. Se dunque l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, Dio riveste così, non rivestirà molto di più voi, gente di poca fede. Non v'affannate dunque dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Tutto ciò i pagani ricercano. Ma il Padre vostro celeste sa che abbisognate di tutte queste cose. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non v'affannate dunque per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini. Basta a ciascun giorno la sua pena. Bom, a cena que nós acabamos de olhar é do filme O Evangelho segundo São Mateus, de Pier Paolo Pasolini. É um filme que retrata a vida de Jesus Cristo, tido como um dos filmes mais importantes sobre a história de Jesus, um filme inclusive recomendado pela Igreja. Nele, nessa cena especificamente, nós vemos Cristo falando o Sermão do Monte, enquanto se passam dias, noites, e nós vemos uma metáfora ali da palavra atravessando o tempo. Nesse sentido, nós já começamos a perceber uma ligação muito próxima do cinema com a representação dos temas da religião. E esse é o assunto que nós iremos tratar agora. Padre Lucas, na Carta aos Artistas de São João Paulo II, ele fala muito sobre o papel da arte na igreja. A igreja como necessitando da arte e a arte como necessitando da igreja. Como você vê isso? Como você vê? A arte precisa da igreja, a igreja precisa da arte? Como você vê isso? Bom, eu acredito que é importante entendermos o que é a igreja, né, para entender essa relação com a arte, né? A igreja ela é instituída pelo próprio Cristo, né, como o seu instrumento de salvação neste mundo, né? É o seu corpo místico visível. Isso é a igreja. Nós não podemos entender a igreja apenas no sentido institucional ou hierárquico, mas também no seu sentido espiritual. Ela tem por missão fundamental tornar Cristo conhecido e amado. É isso. Fazer com que as pessoas encontrem-se com a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, usando uma expressão, ela é o Cristo que continua vivendo aqui neste mundo, né? Ou seja, através dos seus membros, a igreja continua repetindo as palavras de Cristo para que outras pessoas assim conheçam. Isso é a igreja, fundamentalmente, né? Ela tem uma personalidade, e eu gosto sempre de lembrar isso, porque a igreja, como eu disse, não é uma figura meramente institucional, jurídica, mas ela é uma pessoa, entre aspas, vamos entender bem isso, né? Ela tem uma personalidade. Senão nós não diríamos, olha, a igreja te ama, a igreja te ensina, né? Uma instituição não ama ninguém, né? Um prédio não ama ninguém, mas sim uma personalidade, né? Ou seja,
o próprio Cristo. Deus se comunica com os homens através de mediações, porque toda a linguagem revelada ela é mediada através das condições humanas, né? A Sagrada Escritura, por exemplo, né? Anteriormente, a Sagrada Escritura vinha a tradição da oralidade, da transmissão da fé, ainda do povo hebreu, né? Então, nós vamos utilizando de meios e de estruturas humanas para expressar aquilo que, em última análise, é quase inefável, que é o próprio Deus. Então, necessariamente, a Igreja, neste mundo, necessita de meios através dos quais vai comunicar a fé, né? Seja através do discurso, seja através desse discurso transformado em música, né? Ou seja, a palavra transformada em música. Para quê? Para que se consiga transmitir as verdades reveladas por Deus. Então nós podemos dizer que nesse processo de anúncio do Evangelho, nesse processo de cumprimento da missão da própria Igreja, ela necessariamente precisa lançar mãos de instrumentos humanos para expressar Deus. Ora, pelo que nós vínhamos falando sobre arte aqui nos momentos anteriores, a arte é sempre algo elevado, nobre. E quando ela se degenera da sua nobreza, do seu sentido mais transcendente, ela começa a mancar daquilo que ela deveria ser, né? Então, se existe arte que cumpre o seu sentido de transcendência, ela, entre aspas, pode ser um instrumento. E aqui vamos entender bem a ideia de instrumento, não apenas como utilitarismo, né? Porque nós acabamos, às vezes, traindo a expressão instrumento por um utilitarismo, mas instrumento como um modo, né, que, vamos dizer assim, serve à evangelização. Então a arte ela vai estar imbricada no processo de evangelização porque ela fala profundamente à alma humana. Aqui na mesa, né, nós temos o Casarré, que é um artista, trabalha diretamente com isso. Eu, inclusive, queria dirigir a pergunta, que é uma pergunta inversa à que eu fiz para o Padre Lucas e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Quer dizer, a experiência da arte pode facilitar o desenvolvimento religioso da pessoa, pode ser um facilitador. Mas o encontro com a religião facilita de alguma forma o fazer artístico? Você teve uma experiência, digamos assim, um pouco empírica disso, né? de um antes e um depois. Você nota alguma diferença, né, nesse fazer? Isso realmente mudou, cara, porque eu vinha, como eu falei, de um ambiente ali de teatro, onde, você vê, existe uma busca por algo maior do que a gente, transcendência e tal. Então, sempre foi o evoé Baco, né? O evoé Baco na hora da peça de teatro. Vamos fazer um brinde aqui, evoé Baco, merda, vamos lá, todo mundo, né? Aquele ritual diante da peça. Ou seja, de estar trazendo uma divindade, uma coisa que é maior do que nós, mas que é daqui da galera, entendeu? Dessa aqui que até te ajuda, mas também cobra pela ajuda e tal. E eu troquei a matriz, né? Eu troquei a raiz da minha inspiração, assim. Então, hoje em dia, quando eu chego na Globo para começar um trabalho, eu rezo. Eu peço a Deus e peço a Nossa Senhora. E peço assim, olha, eu até hoje sempre confiei que viria uma inspiração aqui, do cara do vinho, da embriaguez e do arrebatamento, assim, mas eu continuo mesmo incompetente, eu vou precisar de ajuda, então pode ser de vocês agora, sabe? Preciso da ajuda de vocês para realizar bem o meu trabalho, para ter uma boa ideia, para ter um bom insight. Então, só que agora eu parei de intermediários, né? Agora eu estou indo direto. Ainda sobre esse assunto do Papa João Paulo II, que ele pergunta se a igreja precisa da... Ele fala, né, que a igreja precisa da arte, a arte precisa da igreja. Acho que quando o homem entra no mundo e olha ao seu redor, ele tem uma primeira percepção de que é a decomposição de tudo, né? Tudo quanto é material se decompõe a todo instante. Tudo, né? Exceto poucas coisas naturais, né? Então, mas mesmo as coisas naturais se decompõem, né? Você vê assim, uma duna monumental, essa duna, se os ventos baterem, ela fica de outra forma, né? Tem poucas coisas materiais que elas são estáveis, por assim dizer. Então, as estações do ano, por exemplo, são uma delas, né? Então, todo ano você tem ali uma ciclicidade previsível de algum modo.
mas ainda muito instável, né? Os verões são diferentes, os invernos são diferentes, as primaveras e os outonos são diferentes. E tem uma outra coisa que está lá para cima, que bem, essa sim é bastante estável, mas está muito distante, que são os astros rodando. Os astros eles sempre rodam do mesmo jeito. O Sol ele tem uma órbita previsível, a Lua ela tem uma órbita previsível, ainda que ela mude de tamanho, mas observando os 7 astros que giram e as estrelas fixas, isso sim é estável, é fixo. O que abre para a gente uma certa dimensão de que, bem, algo permanece, algo é constante, algo não degenera, algo não declina. Mas esse algo que não degenera, esse algo que não declina, esse algo que não se perde, está muito distante, eu não toco, né? Eu no máximo vejo numa periodicidade muito longa, né? Então, sei lá, eu preciso de 12 meses para poder perceber um próximo verão que não vai ser igual ao verão anterior, o que não gera em mim uma certa segurança, né? De que algo é estável, de que algo permanece, de que algo dura. Bem, quando a gente fala de permanência, de estabilidade e duração, a gente está falando de algum modo do próprio Deus, a gente está falando de algum modo do objeto mesmo da religião. Nesse sentido, a arte, ela perverte beneficamente essa lógica. A arte, ela tem uma pretensão duradoura, né? Uma coluna dórica, uma coluna jônica, um Davi, né? De Michelangelo, uma Capela Sistina, uma peça, um romance, eles estabilizam de algum modo tanto as coisas fixas, as coisas materiais fixas, então o mármore, as cores, aquilo fica estável. Você percebe aquela estabilidade, você é impactado pela estabilidade, pela permanência, pela duração quando você entra num templo, por exemplo, quando você vê uma pintura, quando você ouve acerca da inveja, já não mais daquele modo errático, a inveja da minha tia, a inveja do meu primo, a inveja do padeiro, a inveja do açougueiro, não. Eu estou lendo a inveja em Shakespeare. Eu estou vendo, por exemplo, sei lá, as pretensões de transcendência em algum filme. Então, nesse sentido que eu acho que o Papa se refere à arte como a arte está de mão dada com a vivência religiosa, porque a vivência religiosa, ela pretende, ela exige de algum modo uma abertura para aquilo que é a duração, para aquilo que é a permanência, para aquilo que não perece, não degenera, não se decompõe. E aqui no nosso mundo, de fato, é a arte que pode oferecer isso. Casar, eu queria um pouco também a tua visão desse tema. Como é que você vê essa aproximação do cinema com a religião, da temática religiosa dentro do cinema? Como você percebe isso? O cinema, ele é um meio de, novamente, a humanidade tentar se aproximar desses mistérios fundamentais, assim. E eu acho que ele é um meio poderoso. Os apóstolos, por exemplo, assim, vou tentar ir por esse caminho. Os apóstolos, eles tinham, o que eles podiam fazer? Eles podiam visitar, conversar, escrever cartas. É o que estava à mão deles, assim. Hoje em dia a gente tem vários outros meios para continuar a evangelização e eu acho que a gente tem que se servir desses meios. O Anchieta chegou aqui, descobriu, aprendeu a falar o Tupi-Guarani, escreveu uma gramática Tupi-Guarani e escreveu peças religiosas em Tupi-Guarani. Ou seja, ele se serviu dos meios que ele tinha para conseguir uma catequese eficaz. Então eu acho que é completamente justo e necessário que a gente também se sirva disso para tentar chegar nos corações. Ela recria a sua maneira um pouco desse mistério que o Padre Lucas falou, que Deus resguarda para si mesmo. Né? Às vezes a gente se eleva assistindo a um filme, lendo a um romance ou ouvindo uma sinfonia e a gente não consegue assim racionalizar ou colocar em palavras exatamente o porquê. É algo que acontece, né? Que desafia qualquer tentativa de transformar isso em discurso. E por mais potente que seja esse momento de epifania que a gente tem, a gente sabe que isso não é nada perto do que será a visão beatífica, claro. quando isso tudo não será revelado. E ainda assim, nem tudo será revelado, vai ser revelado aquilo que Deus quiser mostrar. Padre, para o senhor, o tema da religião dentro do cinema, como você vê isso? Eu vou partir talvez de uma experiência assim com um filme que é bastante, para mim, icônico, né? Que é Dom Camilo, né? Naquelas disputas com o Pepone, aquela coisa toda, né? Eu me lembro de ver isso muito pequeno. E, enfim,
talvez não seja o propósito nem do ator, nem do diretor, nem de quem fez o roteiro, inspirar uma figura de padre em alguém, né? Mas para mim funcionou. E eu acho que isso é interessante, né? Porque olhando para aquela figura naquele filme, eu via ali um padre que era muito atuante e preocupado com uma série de coisas e tal, um pouco o que o Ítalo falava, né? Dentro de uma linha talvez mais ascética, mais comportamental enquanto vida espiritual. Eu disse, cara, eu nunca tinha visto isso, porque o padre da minha igreja não é assim. E talvez essa questão do cinema universalize, né? Alguns estereótipos que ele cria e que atinge, né, um universo muito maior do que a experiência religiosa local. Olhando assim como espectador, né, a universalização talvez de um estereótipo que na minha experiência religiosa eu nunca veria, né? E olhando do ponto de vista, né, daquele que é o artista, né, é você viver, né, a partir de um prisma que talvez não seja, né, aquilo que é o usual no meio artístico e por, enfim, aí talvez questões ideológicas, marcado por uma forma de visão de mundo. Ou seja, você dá uma outra visão de mundo aos artistas, enfim, né? Esse filme que o senhor falou, ele teve algum peso na sua aproximação com o sacerdócio? Bastante, bastante, porque, enfim, rapidamente, eu, quando pequeno, queria ser padre, aquela coisa toda, mas aí desenvolvi um apelo pelas questões mais políticas, achava bacana, poxa, o cara que se empenha em melhorar a condição da vida das pessoas e tal, aquela coisa toda que é um pouco romantizado, né, da experiência política, mas olhar para a realidade humana como um homem político, na experiência escolar, etc. Quando eu vejo aquela figura, né, que é capaz de estabelecer um diálogo muito atrapalhado, muito cômico, né, com o prefeito da cidade, que é comunista, e aí ele tenta, ele cede de um lado, mas ele vai lá, desiste daquilo que ele cedeu, vai lá e diz, eu não esqueço o que eu prometi para ti e tal, e briga. E aí tem um dos filmes, né, que ele volta para a cidade, né, então eu disse, cara, realmente assim, isso lá, sei lá, com os meus 12, 13 anos de idade, eu percebi, né, naquela figura, né, um estereótipo talvez de um padre que não era aquela experiência de um padre que fica talvez só dentro da sua sacristia, fechado, né, talvez quase que uma imagem de um monge, né, que não me atraía, e obviamente não me atrai porque como padre secular, diocesano, o meu lugar é nessa interface também com o mundo, com as realidades, né. Mas, pô, ali tem uma figura de um padre que me convence, né, do ponto de vista do seu modo de vida, né? Então sim, tem um peso aí bacana e para mim é um filme que marcou profundamente, né? Bom, a cena que vocês acabaram de assistir é do filme Anchieta, o Apóstolo do Brasil, um filme que nós estamos estreando aqui no evento. Tá? Então agora a gente vai conversar também um pouco desse filme e sobre a inspiração da vida de Anchieta. Queria dirigir uma pergunta para o Padre Lucas.
Se teve algum aspecto do filme que chamou a atenção, mas não só do filme, se tem algo da vida do Anchieta que o senhor acha que vale a pena trazer também, especialmente o fato dele trabalhar com arte, cultura, religião, então... Bom, em primeiro lugar, da vida desse homem, né, é impressionante um jovem, lá com seus 19 anos, enfim, deixar todo um mundo conhecido, né, para, com pouquíssima saúde, quase nada, né, vir para um lugar que para ele era totalmente desconhecido e que poderia ser o motivo do seu fim físico. Acabou, vai morrer lá naquela terra de índios e etc. E pronto, né, acabou. Com a desculpa, enfim, dos seus superiores de que ele teria sua saúde restabelecida, como com a graça de Deus foi, né? E perceber que a entrega absurda da vida desse homem, e eu confesso que me dediquei a estudar um pouco mais sobre ele em função disso, milagres em vida que ele realizou, né? Ou seja, coisas extraordinárias e que nós não conhecemos, né, na nossa cultura e na nossa piedade popular. Não conhecemos, né? Então, esse é um aspecto da vida de Anchieta, ou seja, essa vida heróica, né, de partir do seu mundo conhecido, de não apegar-se à sua própria vida e dedicar-se, né, inteiramente à causa do Evangelho. Isso, para mim, é arrebatador, né? É realmente arrebatador. Bom, pensar na vida de todos esses jesuítas que vieram para cá naquele período é impressionante, né? Realmente é impressionante. Especificamente sobre, né, o filme, me chama muito a atenção, e enfim, não sei se essa é a intenção ou não, mas aparece ele numa grande solidão, né? Ele tem pouquíssimos interlocutores ao longo do filme, né? Porque, bom, a missão dele é muito específica, ele fica um período sozinho, né? Ainda como irmão, ele não era padre, sem o sacramento, sem nada. E ele permanece aquele período de uma forma também heróica, mas sem talvez aqueles interlocutores religiosos que nós temos hoje. Eu vou visitar o meu amigo que é padre, eu vou, né, conversar com uma outra pessoa sobre os problemas da evangelização aqui, etc. Ou seja, não existia isso para aquele homem. Então isso aparece assim, né, no seu caminhar, né, na sua interioridade no filme. Isso para mim ficou muito claro, né, essa solidão, entre aspas, né, essa solidão. Ou seja, longe de tantas outras coisas, mas próximo de Deus, apaixonado por aquele lugar onde ele foi plantado, apaixonado por aquelas pessoas que foram colocadas diante dele, né? E com uma resignação impressionante, né? Depois que, enfim, após a morte dele, né, ou seja, eles queriam, claro, tem toda a questão de forma extraordinária, o seu corpo fica dias e dias, né, sem sofrer a ação do tempo, mas eles não queriam deixar levar o Anchieta dali, né? Os índios, né? Aí tu quebra também com toda uma narrativa, né, de uma cultura que vem se sobrepor à cultura, porque eles eram maus, os jesuítas e etc. Poxa, mas se eles eram maus, por que eles levaram esse homem, né, morto num caixão com uma veneração, com amor? Não, acho que contaram alguma coisa errada, né, nas aulas de história na escola. Então, me chamou muito a atenção estes aspectos do filme, assim, né? Bom. Ítalo, para você, seja do filme ou seja da vida de Anchieta, eu queria falar de duas coisas juntas, eu acho, porque haver um filme de um santo nosso, né? Santo nosso, com, eu diria, pouca devoção popular, né? Não tem muita devoção, né, a São José de Anchieta. É claro que uma outra pessoa que está assistindo a gente pode ter uma devoção, graças a Deus, mas não é um santo de devoção popular, né? O que eu acho um fenômeno
absolutamente extraordinário do ponto de vista negativo no Brasil. E por isso que eu acho que a existência de filmes como esse são absolutamente necessários para a vivência católica. Então, é chocante que num país de 500 anos, um dos maiores países católicos do mundo, a gente tenha 3 ou 4 ou 5 santos canonizados, né? Isso é escandaloso. Escandaloso. Por quê? Porque não há santos na nossa terra? Óbvio que não. Nossa terra deve ter centenas, milhares de santos, né? Atenção porque eu disse, santos canonizados, porque para você canonizar alguém, não basta a santidade do sujeito. É necessário também que a comunidade olhe para alguém que é mais excelente do que eles e que é contemporâneo e diga, esse sujeito tinha mais intimidade do que eu, portanto esse sujeito é melhor do que eu, esse sujeito ele tinha mais intimidade com Cristo do que eu, né? Aquilo que o Machado de Assis relata nos seus contos, né, sobre a mesquinharia do brasileiro é algo profético e que eu acho que é verificável por esse fenômeno. Eu acho muito difícil analisar, fazer uma sociologia do Brasil sem que se analise a ausência de santos canonizados aqui no Brasil. A ausência de santos canonizados no Brasil, na minha visão, é um sintoma da mesquinharia do brasileiro. Ou seja, o brasileiro não consegue olhar para o amigo do lado e dizer o seguinte, esse sujeito, ele de fato tem mais intimidade com Cristo. Não somos todos iguais. Esse sujeito, ele é melhor do que eu, né? E a santidade do Zé de Anchieta vem pela mão dos índios, né? Quer dizer, os índios ali, eles proclamam, falam, esse cara era diferente, esse cara ele estava aqui revelando pra gente um negócio que a gente não conhecia e faz milagre e está aqui, né? Então, eu acho escandaloso mesmo que a gente tenha pouquíssimos santos canonizados e, por um lado. Por outro lado, a necessidade absoluta de contar a história como foi contada, ou seja, a história de um sujeito que estava ali, né? Buscando sua intimidade com Cristo, e aclamado por aquela comunidade, que não há mal nenhum na comunidade de aclamar, né? E pelo contrário, isso faz parte da nossa religião. Quer dizer, você reconhecer que alguém, graças a Deus, que está ali do meu lado, próximo a mim, tem uma intimidade excelente, tem uma intimidade maior do que a mim, que, portanto, para mim também é aberto essa intimidade. Essa intimidade está aberta, eu posso alcançá-la também. Nesse sentido, né, de uma coisa que São José Maria Escrivá relembra ou, né, reinaugura na história da igreja, depois é ratificado pelo Concílio Vaticano II, disso que se chama chamado universal à santidade. Isso é muito sério, isso não é brincadeira, não é um modo de dizer, não é uma forma de falar, não é uma analogia remota, uma metáfora. Isso é a realidade da nossa vida. O único projeto que vale a pena viver no mundo, é o projeto da santidade pessoal, né? Ficar rico, casar, ou sei lá, ter uma paróquia, tudo isso pode ser ou pode não ser, né? Isso tudo é meio para a gente realizar ou para tentar realizar de modo bastante aguerrido e com fé, sobretudo, né? Sabendo que é a graça, o projeto da santidade, né? E filmes como esse puxam a nossa atenção para quem está do nosso lado e que não está brincando, né? Quer dizer, pode ter algum Zé de Anchieta, por assim dizer, do nosso lado, levando a vida muito a sério no sentido da religião, né? E que eu não seja um estorvo para esse sujeito, e que eu ajude essa pessoa, né? Que eu não vá lá atrapalhá-lo, mas que eu vá lá ajudá-lo, né? E se por acaso essa pessoa que eu conheço morre, né? Vamos lá para o senhor bispo para falar assim, ó, esse sujeito aqui é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, Guido, né? Um sujeito jovem, com todo respeito, São Guido, mas um moleque que acabou de morrer, né? É seminarista, santo, você está entendendo? E é um milagre que aquela comunidade carioca tenha olhado para o Guido e falado assim, acho que esse bicho aí é santo. E foram pedir ao senhor bispo, né? Falaram, olha, precisamos abrir uma causa aqui, vamos ver, né? Porque ele comungava e brilhava, tem um monte de cura aí. Eu tenho um paciente que eu atendi um paciente com morte cerebral que, por intercessão do Guido, voltou. Você está entendendo? Então, assim, e o Guido é nosso contemporâneo, o Guido morreu agora, morreu anteontem. Você está entendendo? A sensibilidade do brasileiro precisa ser despertada para poder olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim, existem pessoas excelentes, existem pessoas que são muito melhores do que eu, graças ao bom Deus. Então, filmes como esse, né, de um santo brasileiro, né, enfim, um santo que se fez aqui, em terras brasileiras, acho fundamental. Vou dizer, não tanto para conhecer a história do Zé de Anchieta, ótimo, vamos lá, mas para a gente olhar ali para quem estava do lado dele, entende? E que não teve vergonha de dizer, esse bicho veio lá de sei lá da onde e fez a minha vida ser melhor, obrigado, e eu não quero que você vá embora, eu quero que você fique aqui comigo, né? Fica aqui comigo. E Deus, por uma graça especial,
mantém ali o corpo dele sem feder, mantém o corpo dele sem se corromper por um tempo. Então, assim, tá bom, vai, eu sei que vocês são tudo carente, tudo, né? Tá, vai, abraça ele, fica com ele aí mais um tempo, mas daqui a pouco ele vai precisar ir embora. Acho que essa é a coisa do filme, né? Eu gostaria que as pessoas olhassem para o filme assim, beleza, a vida do Zé de Anchieta é maravilhosa e tal, mas o fato é que a gente não está numa tribo indígena, a gente não vai, né, catequizar índio, né? Vamos lá. Tem um monte de índio por aí, né, que a gente tem que catequizar, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que essa virada de olhar, né? Eu gosto do filme, eu gosto da história pela virada de olhar para assim, ele era melhor do que eu, Frei Galvão era melhor do que eu, Irmã Dulce dos Pobres é melhor do que eu, você tá entendendo? São Guido é melhor do que eu, Odetinha é melhor do que eu. Graças a Deus, você tá entendendo? Não há mal nenhum em dizer isso, pelo contrário, né? E pedir intercessão desses bichos, pedir intercessão desses santos, né? Para que eles lá do céu, né, implorem um pouco de graça para Nossa Senhora, para Nosso Senhor, para que derramem essas graças sobre a gente leve a sério, definitivamente, que isso não seja uma metáfora, essa história do chamado universal à santidade, mas que a gente se dedique realmente, assim, dia após dia, a tentar levar uma vida santa e, atenção, santa de altar, né? Não aquela vida santa, assim, mas uma vida santa de altar. E Casarré, para você, a vida e o filme de Anchieta, o que sai, o que você marcou? Não, cara, primeiro de tudo, dizer assim que eu sinto que nem tenho muito mais a acrescentar depois do que o Ítalo e o Padre Lucas falaram, assim, porque acho que eles cobriram muito bem, assim, o que eu senti vendo o filme, e o Ítalo ainda abre essa porta que eu realmente acho muito boa de pensar nisso, né? Realmente reconhecer a qualidade, a santidade, né, de pessoas que estão, às vezes, perto de nós, né? A gente conhece gente da obra, gente na igreja, que você fala assim, pô, esse aí já caminhou um bocado no rumo que eu quero ir também, mas esse aí já está lá na frente. Então, eu gostei muito de ver o filme por esse aspecto histórico, assim, porque era um santo de quem eu já vinha me aproximando, assim, isso eu acho curioso, como várias coisas acontecem na vida, ela começa a vir de todos os lados, né? De repente, assim, você assiste uma homilia do Padre Paulo Ricardo falando sobre São José de Anchieta, e aí daqui a pouco você começa a pensar com mais curiosidade, aí livro da Biblioteca Católica, e aí chegou o documentário, e eu agora tenho mais um santo de devoção na minha lista de santos brasileiros, assim, que é São José de Anchieta. Rogai por nós. Ele está todos os dias presente no meu rosário. E eu tenho certeza que ele continua no céu querendo o bem do Brasil, assim. Isso é o que fica, sabe? Ele está lá em cima falando, vocês vão dar certo, meus filhos, não parem de rezar, não desistam. A semente que eu plantei, e está aqui, né? Porque, assim, o Brasil, cara, a gente sabe, ontem à noite a gente estava conversando sobre isso, né? Tem vários problemas, é um país violento, é um país corrupto. Por outro lado, é um dos melhores países do mundo para você viver, cara. Tem lugares onde o caos é completo, né? E assim, eu acho que o caos poderia ser muito maior, cara. E não é, eu acho, em grande medida, porque o Brasil é um país que foi entregue a Cristo, muito pela mão dos jesuítas, assim, desde o princípio. E por todos os caminhos e descaminhos que a gente teve nos 500 anos da nossa história, assim, algo de muito sólido foi plantado lá atrás e segue vivo no coração do povo brasileiro. E tá brotando de novo, tá renascendo, cara. De alguns anos para cá você começa a ver conversões de onde você menos esperaria ver, sabe? E tá vindo mais e mais gente, assim, esse movimento tá crescendo, assim, é perceptível. E eu acho que a gente tem que ter realmente muita confiança na intercessão de São José de Anchieta, sabe, assim, porque ele está olhando por nós, ele quer o nosso bem e é culpa dele, culpa boa, sabe, é culpa dele o bom destino que eu acho que o nosso país um dia chegará, assim. Eu realmente acredito que o Brasil tem uma lição para ensinar ao mundo e no dia que o Brasil descobrir que lição é essa, vai ensinar muito bem, é porque a gente ainda tem que, e eu acho que passa por isso que o Ítalo falou, assim, de começar a reconhecer tem uma frase do Nelson Rodrigues que é perfeita. É isso que você diz. O Nelson Rodrigues fala assim: que país seria o Brasil se o brasileiro gostasse do brasileiro? Perfeito. E Miguel, para você, sobre o filme, sobre a vida de Anchieta? Eu acho que tudo que foi discutido aqui, essas intersecções entre cinema, arte, religião, espiritualidade, vida religiosa, eu acho que o Anchieta, ele personifica
tudo isso, porque espiritualidade, religiosidade, arte se confundem nele, se confundem na figura dele. E esse se confundir no melhor sentido da palavra, não que se perdem, mas que se conectam, né? Então, a imagem do Anchieta nas terras brasileiras, convertendo, tendo experiências espirituais e religiosas e fazendo o uso que ele fazia da linguagem, de tudo, eu acho que é a personificação perfeita de um projeto como o que você criou e de um evento como este que nós tivemos. Ave Maria, grassa resetini sembe, deirun amo, iande iarareco, imon beucatu piramo ereco cunia sui. In mombeuca tu pira bende membira Jesus. Sancta Maria, tu pansi, et upa mongeta oreiaga pabese. Coirira ore equilore rume beno. Amém. Incrível, não é? Vocês acabaram de ouvir o André cantar Ave Maria em Tupi. É isso mesmo, essa é uma música que nós adaptamos para o filme Anchieta, o Apóstolo do Brasil. Lembrando que o filme, nós vimos uma cena também aqui durante o programa, ele é um lançamento que nós estamos fazendo aqui junto do evento. Então, um filme maravilhoso que nós produzimos, ele marca essa nova fase da Lumini, mas não é só essa novidade que nós temos para hoje. Tem muito mais além do filme. Então, além do filme, nós estamos lançando uma nova plataforma. É tudo novo, é tudo Lumini. São dezenas de melhorias e novidades que vocês estavam pedindo. Agora você pode personalizar o seu perfil do seu jeito, deixando ele com a sua cara. Nós também desenhamos uma nova interface muito mais intuitiva para melhorar a sua experiência na hora de assistir os filmes. Além disso, criamos uma inteligência única que sugere para você conteúdos baseados no seu interesse. Ou seja, você nunca vai ter problemas de passar horas escolhendo um filme, porque você vai sempre receber um conteúdo confiável e interessante segundo aquilo que você gosta. Mas é importante reforçar que essa é a melhor hora para você entrar na Lumini. Isso porque agora nós estamos com o menor preço da nossa história. São apenas R$ 2,80 no primeiro mês. Sim, R$ 2,80. Mas por que tão barato? Nós pensamos nesse valor por 3 motivos. Primeiro, porque nós sabemos que um filme tem o poder de mudar vidas. Através do exemplo de um bom personagem, nós abrimos horizontes de possibilidades e isso nos faz agir melhor diante da vida e diante das circunstâncias. Mas apenas um bom filme pode fazer isso. E por essa razão, o segundo motivo é porque nós somos a única opção confiável no Brasil para aqueles que levam a sério a qualidade do conteúdo e que não concordam com as produções ideológicas que ataquem os bons valores. E por último, porque nós vamos expandir os valores católicos através do cinema e precisamos de você para nos ajudar a alcançar o máximo de pessoas possível. Já são milhares de vidas que foram transformadas pelo contato com esse conteúdo. E nós temos muito mais ainda pela frente. Então clique no link aqui na descrição, coloque seus dados e em menos de 3 minutos você vai receber acesso completo imediatamente. Mas lembre-se que você tem pouco tempo para tomar essa decisão, pois essa é uma oferta muito rara. É a primeira vez que nós vamos fazer isso e, para ser sincero, não fazemos ideia de quando é que nós vamos fazer isso de novo e se nós fizermos, certamente não vai ser esse ano. Caso você tenha alguma dúvida, eu recomendo que você assine a Lumini, garanta o seu lugar, assista tudo o que você quiser no nosso catálogo. Eu garanto, o seu único arrependimento vai ser não ter aproveitado essa oferta. Então clique no link na descrição, faça seu cadastro e nos vemos do outro lado. Lumini é a plataforma que inspira os valores católicos através do cinema. Muito bem, esse foi o Efeito Lumini. Padre Lucas, Ítalo, Juliano, Miguel, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um ótimo momento estarmos aqui junto. É isso aí, pessoal. Vem pra Lumini.